Olá, eu sou a Simone e faço parte do grupo de Braço do Norte e essa vai ser a nossa apresentação do nosso trabalho. Olá, eu sou o Oséias, também faço parte aqui do Polo de Braço do Norte no curso de Licenciatura em Informática. Olá, eu sou o Lucas, também faço parte desse grupo. Olá, eu sou a Gabriela, sou acadêmica de Licenciatura em Informática, como eles, também faço parte desse grupo. Olá, eu sou a Tatiane, faço parte desse grupo e também sou acadêmica do curso de Informática. O nosso trabalho de Linguagem de Programação 2 e Psicologia de Educação abordará o conteúdo de operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Nós escolhemos como situação-problema como utilizar a ferramenta Scratch para o desenvolvimento dos operadores aritméticos, relacionais e lógicos e números inteiros com alunos do 7º ano na disciplina de matemática. Temos como conceitos principais os seguintes operadores, que são operadores aritméticos, que servem para somar, subtrair, multiplicar e dividir. Operadores relacionais, que servem para comparar valores numéricos. E os operadores lógicos, que servem para comparar valores booleanos. E no caso desses operadores, eles sempre estarão relacionados com o conceito de números inteiros. A tecnologia está presente na sociedade, auxiliando na qualificação e no aperfeiçoamento da aprendizagem. Segundo Vygotsky, o professor tem um papel fundamental no desenvolvimento das interações sociais do aluno. Utilizamos a ferramenta Scratch por ser um mecanismo popular para o ensino da matemática desenvolvido especialmente para as crianças. Vygotsky valoriza o trabalho coletivo e cooperativo para os alunos atingirem a aprendizagem e desenvolvimento nos processos mentais, como a memória, a percepções, as reações motoras e o sujeito interativo, pois adquire conhecimento a partir das relações interpessoais e de troca com o meio a partir de um processo denominado mediação. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Oséias, do Polo de Braço do Norte. Iremos falar agora sobre um modelo de proposta pedagógica que o nosso Polo criou, composto pelo Lucas, pela Gabriela, pelo Oséias, pela Simone e pela Tatiane. Eu vou falar um pouquinho sobre esse programa que a gente vai usar, o Scratch. Nós criamos aqui uma lógica onde nós fizemos algumas perguntas de uma maneira bem lúdica e o aluno vai respondendo as perguntas. Eu vou rodar o programa para que vocês possam ver, tá? Então, primeiramente, ele cumprimenta os alunos, a gente foi colocando ali, ele vai fazer a orientação de como a gente vai estar fazendo as perguntas, né? E aí ele começa a fazer a pergunta, e nós criamos algumas respostas. Por exemplo, qual o time apresentou o saldo de gols positivo? Lá na nossa modelo pedagógico, a gente tem uma tabela dos jogos de futsal, onde ele diz, então eu vou chutar aqui, são 5 times, eu vou chutar os time 2, os time 3, por exemplo, e vou dar um enter. Como na tabela o time 3 não tem saldo de gols negativo, ele dá errado. O positivo, por exemplo, como tem, eu vou colocar o 3 de novo, porque o 3 deu errado na outra, ele vai ter que dar certo agora. Então, ele dá certo. Tá? Essa é a primeira pergunta. Na segunda, a gente fez a continuação dos resultados, eu vou rodar ele aqui para vocês verem, né? E ele faz a mesma coisa, ele cumprimenta os alunos, que a gente pode ir criando tudo que a gente quer ali. Tá? Ele vai falando tudo que a gente faz. Tá? E aí ele vai perguntar agora, olhando na tabela, a gente quer saber por que tal time tem um saldo X ou Y, né? E ele vai perguntar, por exemplo, do São Lourenço, por que o resultado é 13? E aí eu tenho que digitar, então eu vou pegar na tabela, o saldo do São Lourenço de gol foi 5 prós, 18 prós, perdão, 5 contra, dá um resultado de 13, mostrado aqui na tela do canto direito. Tá? E ele continua para a segunda pergunta, né? Um outro time de futebol, por que esse time deu um número negativo? Então a gente vai colocar, esse time fez 8 gols pró e levou 18 gols. Então ela tem um saldo de menos 10. Tá? E tem um outro caso também onde nós não temos resultado, que é o time da Associação Mafra, que é 0. Por que é 0? Por que o aluno chega no 0? Então ele vai lançar os 8 gols pró, os 8 gols sofridos, e aí ele chega no resultado 0. Tá, então a gente colocou um finalzinho aqui do gato, dá os parabéns, ele faz um som. O que o Scratch pode fazer? Nós trabalhamos nesse caso com o gatinho,
No outro trabalho a gente editou, colocou uma professora aqui executando, né? E a gente tem aqui do lado esquerdo as funções, ó, movimento, então ele tem todos os movimentos, ele tem a aparência que eu posso colocar, os sons, uma caneta para você desenhar, controle, o que você quer que ele faça, como que ele repete, né? Ou se tal coisa acontecer, ele vai para fazer tal coisa. Os sensores aqui que ele pergunta, você pode editar, pode mudar, eu quero que seja através do mouse, não, eu quero que seja através do clicar. Os operadores de conta, né? Mais, menos, dividir, vezes, sortear números, aí maior ou menor, igual, e ou, né, não. Também você pode unir palavras com outras com as respostas e você pode criar variáveis também, né? Neste caso aqui nós temos as variáveis padrão, mas eu posso criar uma variável, por exemplo, aqui, vamos lá, vou criar uma variável aqui de certo, por exemplo, ele cria uma variável de certo, né? E posso criar uma variável de errado, por exemplo, mas eu também posso apagar ela. Se eu apagar, ela sai. Então esse programinha ele é bem lúdico, é basicamente como se fosse um jogo de Lego, onde o aluno pode mudar de um lado para o outro, ele pode desenhar, a gente pode colocar a professora para andar pelo vídeo, pode fazer jogos através desse programa, bem simples, bem intuitivo, você pode mexer nos trajes dos personagens, como eu falei, você pode mudar o som, quais sons você quer colocar que aconteça quando uma situação é respondida, né, ou certo ou errado. Então, essa é a nossa proposta pedagógica e a gente vai trabalhar com os alunos de uma maneira que eles possam aprender aquelas funções através deste programa. Tá joia? Obrigado.